Boa noite de novo, né, pessoal. Hoje a gente faz aí a nossa segunda edição do Clube do Livro. Dessa vez a gente vai falar sobre o livro Sapiens, um uma história sobre a humanidade aí, era a configuração, isso. E a nossa proposta aqui, ao longo dessa conversa, é falar um pouquinho sobre cada parte aí do livro, porque é um livro extenso, com bastante conteúdo, bastante coisas que a gente pode aí trazer em discussão e deixar claro, assim, que isso aqui não é para ser vamos dizer, um monólogo aqui meu, do Antônio ou de outras pessoas. A ideia é todo mundo participar, contribuindo, falando o que achou, se acha que tem alguma coisa que vocês queiram levantar ou coisa do tipo nessa discussão. Então, primeiro, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, né? Sou um dos colaboradores do Econature. O Antônio é o outro colaborador, e ele que teve aí a iniciativa também de criar aqui o Clube do Livro. Antônio, quer dar uma boa noite aí pro pessoal? Não sei se você está ouvindo agora. Tô ouvindo sim, vou dar uma boa noite. E aí, pessoal? Eu tô com a câmera desligada, turma, porque eu tava dando aula em Taubaté, agora eu tô no ônibus, mas não queria perder de jeito nenhum, né? Então a gente dá um jeito de entrar aqui para participar. Espero que estejam todos bem e que seja uma conversa construtiva para todo mundo. Afinal de contas, é um livro muito bacana, com muito assunto legal para a gente conversar. Bom demais, Antônio. Então, pessoal, como que vai funcionar a dinâmica? Inicialmente aqui eu quero só falar um pouquinho do autor, para a gente entender um pouquinho mais sobre ele. Depois, falar de alguns trechos do livro, né? A gente tem nesse livro as revoluções que ele fala. Então, acho que é legal a gente passar em cada uma dessas revoluções e ver os aspectos que chamaram mais atenção de cada um aqui, o que vocês acharam do que ele falou sobre tudo isso. E aí a gente vai desenvolvendo a conversa. Então, antes de passar a palavra para algum de vocês contribuir aí no nosso papo, só falar sobre o autor do livro, né? Que é o Yuval Harari, ou Harari, não sei como vocês preferirem, né? Ele é de Israel, né? Ele, ele é um professor ali da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele tem como especialidade estudar aí a macrohistória, a história mundial, e ele fez esse livro que ele começou a elaborar, se eu não me engano, ele está na faixa dos 40 anos agora, ele começou a elaborar esse livro ainda quando ele tinha uns 30 e poucos, ali quase 40 já, e aí ele publicou esse livro. Foi um livro que chamou muito a atenção das pessoas, né? Foi assim, vamos dizer, um boom. E aí, principalmente pela questão da divulgação científica. Algumas pessoas começaram até comparar ele com Carl Sagan, né, como um grande divulgador científico por trazer, assim, os assuntos de uma forma bem mais simples do que geralmente as pessoas colocam quando vão falar desse tema. E principalmente porque ele é um historiador, né, também trazer a questão da história de uma forma mais abrangente, no sentido de não ser muito aquela padrão típico que a gente vê na escola, né, de estudo focado muito na história europeia para entender o resto do mundo. Mas ele, com o livro dele, ele deixa isso um pouco mais amplo e não fica tão, vamos dizer, fechado como a gente tem em costume de aprender na escola. E ele já ganhou um prêmio aí, o prêmio Polonsky, por criatividade e originalidade. Então, falando do livro em si, né, a gente pode dizer que o livro ele tem, vamos dividi-lo, né, em 3 revoluções que são importantes aí, que ele chama de cognitiva, depois a revolução agrícola e, por último, a revolução científica. Então, É, obviamente, o livro é dividido em vários capítulos, etc., mas
o grosso, assim, da conversa é em cima de cada uma dessas revoluções. Então, para a gente começar o nosso papo, a gente seguindo a ordem, né, eu queria primeiro que a gente falasse sobre a revolução cognitiva, que foi aí o marco para a gente se diferenciar dos outros animais e ter aí, vamos dizer, uma vantagem, entre aspas, em relação a eles. E eu queria abrir o espaço para ver já o que vocês acharam dessa parte do livro, que chamou mais atenção para vocês e entre outras coisas que vocês tenham sobre essa parte que queiram falar. Quem quiser pode abrir o microfone, abrir câmera, sintam-se à vontade para falar, pessoal. E não se sintam acanhados também. Hum, eu acho que as pessoas estão acanhadas hoje. Geralmente começa assim, né, Gabriel? O pessoal começa Sim, mais acanhado. Mas eu acho, assim, essa revolução cognitiva aí, um dos pontos legais do livro, né? Eu acho que traz uma questão interessante que é, eu acho que ele nem fala tanto no livro, mas que para mim chama bastante atenção, que é a questão da criatividade, né? Que a gente tem para criar todas aquelas ficções e para também acreditar naquilo, né? Porque querendo ou não, você precisa de criatividade, imaginação para criar aquilo tudo e também para acreditar naquilo tudo, né? Então, eu acho sensacional essa parte, que o ser humano realmente se destaca nisso, essa questão de acreditar, de se confiar um no outro. E outra coisa, né, que eu acho legal que ela traz para mim é essa questão da confiança, né? Que eu acho que a gente tem até perdido em certo ponto, não nas instituições em si, né? Porque a gente continua acreditando em dinheiro, em todas aquelas instituições que ele coloca lá, mas a gente não acredita mais na pessoa do nosso lado direito, né? A gente tem perdido um pouco dessa confiança de algum ponto. Não sei, pelo menos assim, eu tenho enxergado assim hoje em dia. sim. Eu acho uma coisa que é interessante, que eu vejo que ele fala bastante, né, que a gente começa a criar esses laços, né, baseado nas ideias. E aí vem o que você falou, referente a, às vezes, criar algumas situações ou coisas do tipo que meio que sem explicação. É um ponto que ele começa a falar também sobre criação de histórias, de mitos, de religiões, etc. E tudo isso começa a criar vamos dizer, uma empatia, e com isso se criar essas relações que começou a criar uma força, vamos dizer, para assim romper as barreiras biológicas que a gente tinha, né, as limitações em si, e a partir disso a gente ter aí avanços que nos permitiram se diferenciar dos outros hominídeos ou dos demais animais, né, para constituir toda essa estrutura que a gente tem hoje, né. E um ponto interessante, né, o dessa essa questão das ideias também, é o ponto ali que ele fala que tem algumas teorias, né, que dizem que as ideias o as relações, né, estabelecer laços com outros humanos, eles são limitados ainda a um certo número que você consegue manter, né, manter, assim, no sentido de estabilizar, de conseguir sempre não se romper esses laços, né. E essa ideia que ele traz referente às ideias, as ideias começaram a unir a gente, de compartilhar ideias, ele mostra como é possível romper e atingir muitos mais laços, sólidos de relação. Então, por exemplo, é o caso que ele fala dos estádios, que lá você tá um grupo aglomerado de pessoas que não se conhecem, não têm concepções em comum,
mas começam a se unir por causa de uma única ideia. Então, você vê a complexidade, como isso, o princípio só da ideia começou já a modificar muito as relações humanas, né? Pessoal, alguém mais quer colocar alguma coisa? Se quiserem mandar pelo chat também, pessoal, sinto à vontade, não tem problema. Aproveitar um ponto que você falou, Gabriel, essa parte da empatia que você falou que isso acaba criando, né? Essas ideias, né? A gente acaba criando uma certa empatia um pelo outro por acreditar na mesma ideia, né? E tudo mais. E aí ele fala também dessa história do estádio, ele fala das guerras também, né? Como é que os soldados conseguem cooperar, né? Os batalhões e tudo mais. Eu acho até que é bacana a gente pensar, né? Porque eu dou aula sobre saúde e bem-estar para os meus alunos, né? E um dos últimos temas que eu acabo abordando todo semestre é sobre empatia, exatamente. E aí eu gosto de trazer o exemplo das crianças, né? O ser humano ele é empático por natureza. A gente nasce, aí você tem vários vídeos na internet de crianças, por exemplo, que ficam super sofrendo, se doendo, né? Quando ela vê uma injustiça, seja com uma outra pessoa, seja com um animalzinho, seja em qualquer situação, né? Então, o ser humano ele é empático por natureza. Eu acho que isso faz parte também. Acho que ele até nem aproveita muito isso no livro. Ele fica bastante nesse mundo das ideias, mas ele podia aproveitar também essa questão da empatia para mostrar como que isso também influenciou, né? Nesse senso de coletividade, nesse senso para o ser humano conseguir se unir pelas ideias, obviamente, mas através da empatia, né? E conseguir dominar o mundo. Então, acho que também esse é outro ponto. E eu acho que a empatia é algo que a gente tem perdido atualmente. A gente nasce empático e a gente vai crescendo e vai perdendo a empatia. E ter empatia é importantíssimo. Até para falar do que a gente vai falar, né? Do que o Econature costuma falar, que é proteção ao meio ambiente, por exemplo. É um dos pontos, né? Chaves lá na frente que ele fala também no livro, ele fala sobre as questões de hierarquia, ele fala um pouco sobre o patriarcado e tudo mais. E tem várias teorias que mostram, né, que esses pontos de hierarquia que o ser humano começa a criar em um certo momento da história, eles vão deixando para trás a simpatia. E a partir do momento que deixa para trás a simpatia, cria-se essa ideia de dominância do ser humano para cima da natureza cada vez maior. E não só para cima da natureza, né, mas para cima da gente mesmo, criando essas relações desiguais e tudo mais. Então, acho que é um ponto legal para a gente resgatar na gente mesmo, quando a gente vai ficando mais velho, né, e lembrando disso, lembrando que a gente é empático e tentando trabalhar essa empatia como pessoa, né, para também trabalhar a nossa relação com o meio ambiente, trabalhar a nossa relação com o mundo inteiro ao nosso redor de maneira geral. Exatamente. Aí eu aproveito até para fazer um paralelo com um assunto que a gente já abordou aqui no Econatura, e daí eu não sei se a Isabela está aqui, mas amanhã a gente vai liberar o formato podcast da Semana do Meio Ambiente que a gente fez. E no podcast que teve com a Isabela, ela falou um pouco sobre os muriquis, né? E é engraçado ver essa relação que a gente tem de primatas, né? A gente tem primatas que são totalmente não sociais, brigam entre si, bandos, né? E primatas bem sociais, como muriquis, que têm uma grande empatia. E se cooperam, têm um respeito, gostam de ficar juntos e por aí vai. E o mesmo caso é o que a gente tem na nossa espécie, né? A gente, como o Antônio falou, naturalmente existe essa questão de empatia, e é uma coisa que ele traz do aspecto ser uma espécie social também, né, que faz bastante diferença. Mas, ao mesmo tempo, é o que o Antônio falou, né, tem essa criação de, eu acho que a revolução cognitiva, entre aspas, vamos dizer, deu start, né, porque o Antônio falou, a criação de ideias, elas foram fundamentais para nos unir mais ainda e melhorar certos pontos, mas, ao mesmo tempo, a deturpação, vamos dizer, entre aspas, disso, por criação de outros modelos, de criação de influências de outras coisas,
rompeu e acabou causando vários danos aí, como o Antônio falou, a gente perder essa empatia natural que, em teoria, nós humanos temos, uma coisa que vem bem do comportamento animal como um todo, né, um instinto também. E aí eu queria aproveitar, né, para levantar uma questão aqui para vocês e ver o que vocês acham, né. Obviamente que cada uma dessas revoluções, elas tiveram alguma consequência, né. A gente tem as consequências de prós e as consequências de contras, né. E eu queria ver no aspecto de vocês o que vocês acham, principalmente, como a revolução cognitiva teve um impacto negativo. Quais são as, vamos dizer, as perdas que nós tivemos quanto a isso? A gente teve aí os ganhos, que, como falamos, uma melhor organização, começar a se diferenciar dos outros animais e conseguir, assim, se mover em sociedade não, formar sociedades, né, formar populações, cidades, entre outras coisas, mas tudo isso tem um custo. E aí eu queria saber de vocês quais vocês acham que foram esses custos. Quem quiser mandar no chat também, pessoal. Eu mandei no chat ali, agora é a vez do pessoal aí. Quero saber a opinião de todo mundo do livro. Vamos interagir, pessoal. Ficar só a gente falando assim não tem graça. Ó, a gente tá com bastante gente aqui, pessoal. Dá para alguém. Quem quiser falar. Ó, Gabriel, a Isabela, acho que ela tinha caído, acho que ela voltou e agora acho que o áudio dela tá conectado, cara. Se você quiser repetir até para ela falar um pouco sobre a história dos muriquis e dos macacos, cara. Verdade. Isabela, você quer falar um pouco? Eu estava falando o seguinte, pessoal, vamos aproveitar que você está aqui. A gente estava falando sobre a relação de empatia, né? Que é muito comum a gente tinha, né, na verdade, e foi se perdendo ao longo do tempo. E aí eu fiz a comparação referente àquele papo que a gente teve na Semana do Meio Ambiente quanto aos muriquis, né? Porque, como você bem explicou, existem primatas que têm relações sociais mais empáticas, vamos dizer assim, relações sociais tão não legais que acabam muitas vezes brigando, territorialistas, e outros que vivem bem mais unidos. E você deu o exemplo dos muriquis, no caso. E eu estava fazendo um paralelo que, no mesmo caso, a gente, humanos, né, nós temos aí essa questão de ter essas relações de empatia por um fator principalmente animal, mas a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Então, principalmente pelas ideias e outras concepções que acabam surgindo sobre a gente. Daí eu queria saber se você poderia falar um pouquinho da questão dos muriquis como esse aspecto social, considerando aí outro tipo de primata. Sim, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Aham. Peço desculpa agora que eu consegui entrar, estava dando problema no áudio. Então, bom, eu vou falar mais ou menos por alto, assim, o que eu peguei do livro, o que eu li. O autor, ele fala sobre a quantidade, o número de laços afetivos, né, que a gente conseguiria manter, que seria no máximo 150 indivíduos, e que devido a uma ideia, a uma coisa abstrata, nessa revolução cognitiva, fez com que a gente extrapolasse esse número, né? Eu achei isso bem interessante no livro. Não sei se vocês já comentaram sobre isso, porque eu perdi tudo que vocês falaram. Mas em relação à empatia, eu acho que vocês discutiram sobre a situação que vai perdendo empatia dependendo como se diz, da ideologia, dessas diferenças, né?
Isso, a questão das ideias surgirem como uma coisa que aumenta os laços, mas ao mesmo tempo vamos dizer, a ruptura dessas ideias acabarem causando que em vez de criar laços, a gente rompa laços e cria várias diferenças entre nós. Sim, eu concordo. Eu acho que vai ter tanto o aspecto de afinidade, né, que as pessoas vão se aproximar ali por questões de ideias parecidas, como também vão se afastar. Desde ideias partidárias, políticas, religiosas, enfim. E nos muriquis a gente vê um pouco dessa situação de afinidade também e de afastamento de alguns indivíduos. Para quem não sabe, o muriqui ele é um primata endêmico, né, aqui do Brasil. E essa espécie de primata ela é conhecida por ser bem pacífica comparado quando a gente compara com outros sistemas de primatas, não tem hierarquia dentro dessa espécie. Então, eles são bem empáticos, assim, quando você está com eles em campo, você observa, né? Esses laços que alguns indivíduos têm com outros que sobressaem a outros indivíduos, ou seja, eles têm preferência em se relacionar entre eles. Então, tem as panelinhas dentro dos grupos dos muriquis. E isso é bem nítido, assim. E isso, com o tempo, muda também. Então, essa preferência social que eles têm, eles mudam com o tempo. Então, alguns se afastam, alguns se aproximam, e é bem parecido, assim, um pouco com o nosso jeito, às vezes, de lidar. Uhum. Joia, Wander. Bom demais. Chegou um pouquinho cansado aí do trabalho. Sim, muito Mas trabalho. é isso mesmo. Eu acho que é uma questão de a gente, como o Antônio falou bem, a gente cria, e como o autor deixa bem claro, né, cria essas ideias que às vezes são muito maiores, né, como ele dá o exemplo também das montadoras, né, da Peugeot, que pode ser uma pessoa que criou isso, mas a ideia não vai morrer, né, porque foi se espalhando, espalhando e ficou no imaginário de cada um. Sabe outro ponto que Então, eu acho bacana? pode falar. Posso dar uma. Ele fala lá também da questão a, é nesse livro que ele fala da competição, que tem-se uma ideia de que a natureza selvagem é uma competição desenfreada. Uhum, Agora eu não estou lembrando se é nesse livro, mas se não for, cabe aqui nessa discussão, que agora eu não estou lembrando exatamente, né? A gente lê bastante livro aí e acaba, às vezes, confundindo um livro com outro. Até se alguém lembrar disso, pode comentar aí para ver se é isso mesmo que eu estou falando. Mas tem, se não nesse livro, tem um outro livro em que um autor faz uma colocação que é a seguinte: cria-se, a gente tem uma ideia, inclusive, essa é a ideia que levou Darwin a fazer a teoria da seleção natural, né? De que a competição é a principal interação que tem na natureza. E aí, isso é desmistificado, porque, por exemplo, a gente consegue ver um leão tomando água num riacho do lado de uma zebra, sem necessariamente estar pensando em caçar ela naquele momento. Então, tem-se um equilíbrio entre competição e outras interações. E isso mostra o quanto que, mesmo as espécies menos empáticas o possível, elas ainda têm certo grau de empatia, porque isso é necessário para a sobrevivência. Se o leão caçasse todas as zebras o tempo inteiro, em algum momento não tinha mais zebra. Então é mais ou menos isso. Então, a ideia é que o ser humano subverteu completamente isso, né? E a gente está caçando todas as zebras. A gente está quase ficando sem zebra agora, atualmente. Mais ou menos isso, né? Então a natureza em si também tem essa empatia em graus diferentes, mas ela está sempre, ela está ali em algum momento, em algum ponto ela está ali, porque ela faz parte para a gente preservar a nossa própria existência. E aí não ficar só na base da predação, da competição, né? E ter também as outras interações que a gente acaba realizando com outras espécies e até com a nossa própria espécie. E aí fazer o coletivo, se unir por algum motivo. Inclusive, quando eu li isso, né, eu lembro muito bem de um vídeo que eu vi uma vez de um tigre, eu acho, que ele mata um macaco e aí ele descobre que o macaco tinha um filhote. E aí ele pega o filhote para proteger o filhote.
ele percebe, né, que ele tinha matado um macaco que tinha acabado de reproduzir. Aí ele vai lá e tenta proteger o filhote depois. Aí chega outro tigre perto, ele tenta afastar o outro tigre. Eu não lembro se era um tigre ou um leopardo agora, mas eu lembro que era mais ou menos isso no vídeo. Então também mostra um pouco desse ponto, que eu acho que é bem interessante também da gente conversar, né? Que doido isso, hein? É, e aí eu acho que em cima do que você falou, a gente pode até voltar na questão que eu tinha feito para o pessoal, né? Quais são, vamos dizer, os problemas que gerou dessa revolução cognitiva, né? E aí cai principalmente no aspecto do potencial que a gente criou também de destrutivo, né? Que ao mesmo tempo que a gente criou esse potencial de ter mais interações, se organizar melhor, fazer conseguir ocupar espaços de melhor forma, né? A gente conseguiu também criar o potencial de modificar esses espaços e, vamos dizer, sobrepor mais facilmente outras espécies. E dessa forma, ter uma vantagem competitiva, entre aspas, se isso que pode ser chamado de vantagem, né? E, consequentemente, o papel do humano, quando começou com tudo isso, né, foi começar a atuar no processo de extinção, né? Principalmente nisso, de acabar modelando, né, as espécies no ambiente, principalmente por retirada para consumo, outras coisas do tipo. E o que se começou a perceber com tudo isso é que onde a gente estava ocupando vai ser o principal local que o ecossistema com certeza vai sofrer com isso, né? Isso ainda numa escala pequena aqui, né? Que a gente está falando de muitos, muitos anos. Esse é um processo que começou, se eu não me engano, são 70 mil anos, não lembro agora, mas eu acho que é mais ou menos isso. Isso, 70 mil anos mais ou menos que ele fala no livro. Isso. E aí eu acho que desse ponto, só perguntando, deixa eu ver aqui que a Isabel mandou, só ver aqui, pessoal, que eu tô no celular, velho. Maria Isabel, justamente por esse potencial cognitivo tem se difundido a ideia de que a ideia de que a terrível predação por parte dos humanos é algo legítimo. Aproveitando isso, então, acho que com isso a gente pode. Opa, só um minuto. Com isso, a gente pode já fazer o gancho para falar da Revolução Agrícola, pessoal. Que aí ele começa a falar da Revolução Agrícola, que começou há cerca de 12 mil anos, né? E foi o ponto ali chave para mudar a relação com a natureza e mudar a relação também com o ambiente, né? No ambiente, no sentido de local de vivência, né? Porque, segundo ele, com a Revolução Agrícola, começa aquela questão de não precisar mais ficar nômade, vagando de lugares em lugares para conseguir o seu alimento, mas já conseguindo se fixar no local, permitir que haja um agrupamento maior de pessoas e, consequentemente, não tenha mais escassez de alimentos, visto que a gente começa a produzir alimentos em quantidade suficiente para alimentar essas pessoas, e depois em larga escala, mas isso já é um pouquinho mais para frente, antes inicialmente, né? Assim como também ter a questão de cuidar de animais para também fazer essa extração aí do que for de interesse para a gente, seja carne, leite, outras coisas. E com isso, né, além da possibilidade da gente se fixar no local, né, a gente também criou mecanismos de segurança maior, né? Que essas aglomerações permitiram a gente criar o que a gente configura hoje como cidades, né? E isso
permitir ter uma estrutura de maior segurança do que a gente ficasse vagando por todos os cantos, suscetível a um lugar que a gente teria que alterar, ou ficar no meio da natureza, entre aspas, né? E assim por diante. Queria ver aí o que vocês acharam dessa parte da Revolução Agrícola, e aí até se a Maria quiser colocar esse ponto, levantar esse ponto, a gente, eu não sei se vocês viram aí no chat, quem quiser dar uma olhada também, quiser falar sobre isso, eu acho que é um ponto importante que ele fala também. Alguém quer falar sobre isso, pessoal, sobre a Revolução? Bem, então vamos falar um pouco do que... Alguém? Eu não, deixa eu falar então. Eu tenho uma concepção sobre a Revolução Agrícola. Pode falar. Tem uma coisa que ele fala lá, né? Um dos pontos mais contraditórios. Isso foi bom, isso foi ruim. Sim. Sim, se a gente olhar todo o contexto, né, de como o ser humano chegou até a Revolução Agrícola, né? A gente estava lá restrito ao leste da África. E aí, quando a gente tem a revolução cognitiva, né, a gente consegue fazer agrupamentos de até 150 pessoas, igual a Isabela falou. E aí, a partir desses agrupamentos de 150 pessoas, que eram muito superiores a agrupamentos que variavam aos outros, como o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e tudo mais, a gente começa... Opa. Acho que o Antônio deu uma... mais coordenados e tudo mais. E a partir disso, depois chega na América, e com tudo isso a gente começa a extinguir as espécies nesses locais. Puramente aquela história de que elas não conheciam a gente, né? A gente chega e já chega, por assim dizer, causando, né? Já chega destruindo tudo. E a partir do momento que a gente tem a revolução agrícola, a gente muda completamente o nosso comportamento. A gente passa a produzir em um local só. E aí eu tenho uma outra indagação, né? Porque a gente tem muita ideia de que isso foi ruim com os avanços tecnológicos atuais e com a agricultura moderna. Mas se a gente parar para pensar em, por exemplo, grupos indígenas, né, que tem por aí, que são agricultores e que vivem numa certa harmonia com a natureza muito maior do que a gente, e até mesmo, acredito eu, que maior do que os nômades, os antigos nômades, caçadores, coletores, que eram extremamente vorazes, né? Por que não pensar que a revolução agrícola possa ter sido um ponto também da evolução humana, né, que poderia levar a gente, na verdade, para a harmonia real com a natureza, de acordo com a nossa capacidade cognitiva sobressalente em relação aos outros. E aí também levar em consideração que da onde vem essa agricultura destrutiva? Ela não vem desses povos indígenas, desses povos mais tradicionais. Ela vem de outras culturas, culturas dominantes. Então também a gente pode pensar que isso também tem a ver, na verdade, com uma relação de dominância que algumas culturas específicas humanas têm e que acabaram por ter essa relação de dominância, se esforçado para expandir essa relação pelo mundo inteiro, e aí acabaram suprimindo essas relações harmônicas, mas que elas ainda se encontram em alguns pontos. Então, não sei, eu penso assim, né? Talvez essa revolução agrícola ela seja um ponto que possa levar a gente para a harmonia. Só que a gente precisa quebrar o vínculo com essa outra relação hierárquica que tem levado a gente para desarmonia completa, né? Para destruição mais completa ainda. E tentar retomar o vínculo com a harmonia proposta por esses outros grupos. Sim, eu acho que tem um ponto lá durante o livro que aí até ele destaca o que você falou, que é a questão que durante a Revolução Agrícola, vamos dizer, que se encaminha para o processo de desenvolvimento da questão da globalização, onde começa a reger três ordens mundiais, né? Política, religião e dinheiro. E aí
eu vejo que cai no que você falou, e aí a gente volta lá para a questão da empatia, né? A gente tinha tudo aquilo lá, veio essa questão da revolução agrícola que permitiu a gente melhorar uma relação e criar um sistema de subsistência melhor, vamos dizer assim, não tendo a necessidade de ficar se deslocando para todo canto, degradando mais ainda, mas usando de uma forma, em teoria, mais equilibrada, mas ao mesmo tempo começou a surgir o problema da questão de acúmulo de riquezas, acúmulo de outras coisas, e com tudo isso, a gente começou a criar essa hierarquização, né? E aí eu vejo que, como o Antônio falou, hierarquização ela não vem só do sistema humano, vamos dizer assim, de organização, mas também perante as outras coisas, né? Por exemplo, como que a gente... Eu já leio, Isabel, só para terminar o raciocínio. Por exemplo, como a gente se relaciona com os outros seres vivos, né? É uma hierarquização, e aí cai no que a Maria Isabel tinha falado. E o que ele fala também, né? Que a Revolução tem uma frase até que eu anotei aqui, ó, que existe, ele fala, essa discrepância entre o sucesso evolutivo e o sofrimento individual é talvez a lição mais importante que podemos tirar da Revolução Agrícola. Então, meio que ao mesmo tempo que a gente teve as melhoras, a gente teve essa hierarquização, tanto na organização como humanos, quanto na organização perante os outros seres vivos. Então, começou a se ver os outros seres vivos mais ainda como, além de uma fonte de alimentos, uma fonte de recursos, como produtos. E isso fez que a gente usasse eles da pior forma possível, e ainda use, né, para conseguir certas coisas. Deixa eu só ver aqui a mensagem da Maria Isabel. O problema é que a globalização coloca o ser humano como algo distinto da natureza, como não pertencente a esta. Talvez o ponto para se atingir essa harmonia seja justamente o desenvolvimento de pertencimento à natureza. E é isso. Concordo, Maria, é fundamental reviver o sentimento de pertencimento na natureza. Sem problema, Evandro. E é justamente isso, que também é uma coisa que a gente... uma coisa que a gente estava elaborando um tempo atrás, eu com o Antônio, mas aí a gente, em função da pandemia, acabou nem indo para frente, né, pessoal? Que era um curso, né, na verdade um workshop, com a ideia de falar justamente dessa questão que vocês falaram de pertencimento e de vivenciar, não se colocar à parte ou fora da natureza, né? É a gente vivenciar realmente. Então, a gente estava elaborando ainda, tem um projeto de fazer quando tudo isso, vamos dizer, amenizar, né? Não sei quando vai acabar, se vai acabar, né? Mas a ideia era justamente questionar as pessoas quanto a isso, quanto a gente não se coloca como um papel do local da onde a gente vive, como a gente se coloca parte de tudo isso. E como há uma disruptura dessas relações com a natureza como um todo. Pessoal, vocês querem colocar mais alguma coisa? Eu quero falar só uma coisinha. Pode falar, Evandro. Deixa eu ligar o vídeo aqui também. À vontade. Pronto. Então, eu perguntei se ainda estavam falando da Revolução Agrícola. Eu li esse livro ano passado, tá? Tem um tempinho que eu li e tal. Aí eu lembro de algumas coisas ainda. E eu queria ter ele aqui do lado. Quando eu participo de um clube de leitura, eu gosto de ter o livro do lado para fazer consultas e tal. Só que eu emprestei para minha namorada. Ela está lendo o livro, ela mora em outra cidade.
Então, por uma ótima causa, não tenho esse livro agora aqui em mãos, mas sobre a Revolução Agrícola é um dos pontos que eu gostaria realmente de participar da discussão, que uma coisa interessante que eu lembro dessa parte é que eu lembro quando eu fiz história na quinta série ou no primeiro ano do ensino médio, que é quando pega ali Idade Antiga, Mesopotâmia, primeiras civilizações, tal e tal e tal, parece que como é que eu diria, é um senso comum dos livros de história dizer que a Revolução Agrícola foi um marco decisivo para a humanidade, né? Que nós deixamos de ser caçadores-coletores para praticar agricultura. E com o desenvolvimento da agricultura, surgiram as primeiras cidades, né? Surgiram as primeiras aglomerações, as aglomerações se tornaram as primeiras cidades, né? E o Harari é muito interessante porque ele quebra muito o senso comum em muitos conceitos de história, né? E um desses conceitos é o que a Revolução Agrícola teve essa importância. E não que ele negue essa importância, né? Eu acho, pelo menos do que eu li, eu não entendi que ele está batendo de frente com isso. Ele está dizendo assim, ó, sim, mas, né? Então ele coloca um porém. E esse porém será que foi vantajoso mesmo a gente deixar de ser caçador-coletor numa vida que, tá, a gente estava muito exposto a ataques de animais maiores, carnívoros, né? Assim, o perigo era constante ali, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha uma variedade nutricional muito maior. A gente tinha uma opção de proteína muito maior. A gente tinha uma opção de frutas e de grãos, de raízes muito maior, né? E a gente trocou isso por monoculturas. Aí o ser humano passou a cultivar só a cevada, ou só o trigo, ou só a uva, né? As primeiras civilizações, né? Tudo bem que foi nessa época que surgiu a cerveja, né? Então, esse é um ponto positivo da Revolução Agrícola, que até muitos acham que a cerveja surgiu aí quando começou a se cultivar a cevada nas primeiras civilizações. Mas, enfim, foi só um parênteses aqui, né? Enfim. É, mas eu achei interessante ele falar isso. E ele cita outro ponto. Eu já tinha ouvido falar isso sobre animais domésticos. É que a gente domestica o gato e o cachorro, na verdade, o gato e o cachorro que estão nos domesticando. Ele está lá dormindo o dia inteiro. Eu tenho um gato castrado, dorme o dia inteiro, come o dia inteiro, brinca, né? E o humano besta que vai trabalhar para garantir a ração do felino, né? Aí eu já vi um professor meu na pós falar assim: será que os animais não domesticaram a gente? Porque isso é muito vantajoso para Uhum. eles, né? Tudo bem que quanto à dignidade, né? A gente ainda não rompeu essa barreira, né? A gente ainda vê eles como propriedades, né? Enfim. E a vida muito, por exemplo, a gente castra os nossos animais, né? Olha só que mutilação que nós fazemos com os animais, né? Se você for pensar bem, né? Não sou contra, gente. Se tem algum veterinário, eu não sou contra. Trabalho com um. Mas voltando, assim, eu estou divagando, mas já vou chegar no ponto. Eu já vi isso para animais domésticos e o Harari aplica esse raciocínio para as monoculturas, né? O trigo, eles viram que tinha uma planta que dava um grão, que eles começaram a fazer, né? E aí começaram a cultivar só essa planta, a melhorar ela para produzir grãos maiores, para dar mais farinha, etc, etc. Será que não foi o trigo que domesticou o ser humano? Foi o humano que domesticou o trigo domesticou o ser humano, né? Porque foi vantagem, porque aí do ponto de vista evolutivo, e é interessante que ele é um historiador que entendeu a ideia de evolução, né? Isso é bem bacana, como que ele é transdisciplinar. Foi vantajoso e por isso que nós temos essas variedades domésticas que temos hoje. Então, eu achei muito bacana esse raciocínio dele e esse olhar os dois lados da coisa, né? Porque realmente hoje a gente tem aí não vou falar modinha, mas temos a moda, né? De consumirmos cada vez mais grãos, vamos colocar uma semente de chia na salada, tal, né? Não é só aquele basicão que a gente está acostumado, né? Agora está todo mundo descobrindo frutas novas, né?
pitaia, né? O fruta que a gente nunca ouviu falar, a gente está consumindo, está variando um pouco mais nosso cardápio. Então, não que a gente deva parar de consumir as variedades domésticas, né? Afinal de contas, querendo ou não, né? Se a gente for só utilizar as variedades selvagens, a gente não vai, a gente vai ter um declínio muito rápido da produção, né? Mas a gente poderia pelo menos tentar diversificar, né? E aí, do ponto de vista não só do nosso, olha só, estou sendo especista, né? Não só o bem da nossa espécie, né? Que a nossa população está crescendo muito rápido e a gente vai ter um problema muito sério de desabastecimento, primeiro nos países mais pobres e numa perspectiva mais catastrófica. Até os países ricos vão ter essa crise, né? De alimentos, mas pensando do ponto de vista ambiental também, né? Porque quando a gente fala de soja, a gente fala de cana, estamos falando de plantas. As plantas não fazem mal a ninguém, né? Mas o problema são as monoculturas. Então, se a gente começar a, a variar um pouco a nossa economia de alimentos, a gente força a produção rural a se reinventar e a parar de ficar na mesmice das monoculturas, né? Sim. E, sem, assim, e vamos falar também, né? Por exemplo, o cultivo de soja não é só para alimentação, mas isso aí é um outro ponto, né? Mas eu acho que se a gente pegar essa ideia dele aí, ó, realmente vamos variar mais, a gente consegue resolver, a gente consegue atenuar esse problema das monoculturas que destroem tantos ecossistemas. Evandro, Eu vou entrar mais vezes. Evandro, acho que você deu uma saída, né? Você falou, você deu aí uma saída, voltou. Acho que você perdeu uma parte que eu falei, mas eu adorei o que você falou. Eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que começar a refletir, só que tem que refletir todos os pontos. Eu concordo que essa história das monoculturas realmente ela pega pesado, né? Mas eu também estava falando, acho que quando você estava caído, quando você saiu para entrar, que você falou que chegou do trabalho, né? Acho que talvez você tenha perdido quando eu falei que ao mesmo tempo, quando a gente era nômade, caçador-coletor, a gente tinha uma variedade de alimentação muito mais bacana. Realmente, acho que, se eu não me engano, um ser humano nômade, caçador-coletor comia, em média, 30 variedades de frutas, legumes e vegetais por semana, mais ou menos, enquanto a gente, atualmente, come 15, se eu não me engano. A gente diminuiu 50%, né? E a gente está restrito às mesmas 15 o ano inteiro. O nômade caçador-coletor, acho que ele variava 30 por semana, mas no ano ainda era mais ainda, né? Era uma coisa porque era muito sazonal, lembra muito da época e tudo mais. Mas quando a gente era nômade caçador-coletor, a gente também extinguiu muitas espécies. A gente chegava em todos os cantos, né? E era muito predador, era muito voraz. A gente extinguia tudo quando a gente chegava. E quando a gente vira agricultor, a gente tem esse problema das monoculturas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem exemplos hoje de culturas, especialmente eu estava falando de culturas indígenas, né? Que tem uma produção agrícola também, mas muito mais em consonância com a sazonalidade, com o ambiente, muito mais harmônico, por assim dizer, né? Então, será que o problema também não está na monocultura humana? Quando a gente passa a vivenciar uma cultura humana só no mundo inteiro de maneira globalizada, que também leva a esse ponto. A agricultura, de certo ponto, pode também ter sido, pode ser, né, na verdade, uma chavinha para a gente melhorar a nossa relação com o meio ambiente se a gente não fizer dela uma monocultura, igual você falou, mas sim uma agricultura bem variada, bem diversa. Então, eu acho que assim, é legal essa discussão porque fica realmente nisso. É aquilo que ele fala até no livro. A Revolução Agrícola é o momento talvez mais contraditório da história humana. Se foi bom e se foi ruim. Aonde que a gente vai chegar com isso? O que a gente pode trazer de bom? O que a gente tem que tirar, né, dessa história toda? Então, acho que o debate tem que ser realmente profundo. A gente tem que pensar bastante em tudo isso. Adorei sua fala, cara. Sim. Eu Ou vou uma pedir coisa que... só pedir um segundinho para agradecer o Antônio, porque eu moí minha ideia, mas ele acabou
Ele chegou no cerne onde eu queria chegar, eu não consegui. Foi isso mesmo. Antônio, obrigado. Não, eu queria só adicionar uma coisa que eu acho que é interessante que o Evandro falou, da questão da importância histórica, né? A gente tem muito isso que ele falou, de ali, principalmente no fundamental, até no médio, fazerem a Revolução Agrícola como a solução de todos os problemas, né? E eu não digo que isso é só uma questão ali restrita a essas épocas de ensino, mas, por exemplo, na graduação, eu não sei, eu não vou lembrar, Antônio, se você estava fazendo genética comigo na faculdade, mas provavelmente Não, deve eu ser, fiz lá no final do curso, cara. Eu larguei mão porque eu não gostava dos professores e fui fazendo no último período, eu acho. mas você deve ter ouvido a mesma história. Quando a gente fazia genética, na primeira aula se falava um pouco da Revolução Agrícola e da importância da agronomia como um todo, como salvadora da nossa espécie e da nossa sociedade. Então, o problema também é que a gente tinha professores que eram agrônomos, então eles tinham um pouco isso de puxar para o lado deles a sardinha. Pouco não, né? Bastante. Mas, enfim, então você vê que ao longo, praticamente, eu tive em todo o meu ensino essa ideia jogada para cima de mim, de ensino fundamental, ensino médio e no superior, falando que a Revolução Agrícola foi a salvadora de todos. E aí eu vejo também o Harari, ele traz isso, né? E aí eu coloco, como o Evandro falou, o legal é que ele não traz isso só nesse ponto, né? São vários pontos do livro que ele faz essa ruptura de ideias, vamos dizer, que estão consolidadas na nossa cabeça, mas que realmente não são tão assim e se põe esse questionamento como um todo. Falando da questão da monocultura, eu vejo que tem essa questão também do que ele comenta e começa a falar sobre a tendência de estocagem, né? Que ele começa a falar que um ponto, o humano começa a produzir, começa a querer estocar, pensando que uma hora vai acabar ou coisa do tipo. E aí eu vejo que é a questão de contrapor esse modelo, sair do que tanto o Evandro e o Antônio falaram, né? Sair dessa monocultura que é a monocultura que a gente tem hoje, né? Expansão, largas áreas de extensão e que não produz, às vezes quase nada para alimentação em si, mas outras coisas derivadas, como, por exemplo, alimentação de gado de corte, ou outros tipos de produção animal também, e sair disso e vir para algo mais restrito. E aí vem a diversificação, como o Antônio falou, a importância, às vezes, da diversificação das monoculturas ou se criar monoculturas de formas mais, vamos dizer, que não agridam tanto o meio ambiente. Para exemplificar, a gente pode falar do caso de coivaras, que tem coivaras e capoeiras, né, que é uma prática aí, principalmente do pessoal me fugiu agora o nome, o pessoal que fica no litoral é caiçaras. Tem os caiçaras que fazem essa prática em um parque estadual, não vou me lembrar o nome do parque estadual, que basicamente abre um espaço dentro da mata, faz a plantação de um cultivar só, usa aquilo lá, colheu, deixa para descanso, depois vai fazendo rotação. Sistema simples, básico, praticado por indígenas também. Então, será que talvez é o lance também de usar sistemas de monocultura ainda, mas de formas menos agressivas, que faça essa ruptura dessa necessidade que a gente tem de acúmulo de riquezas, de acúmulo de coisas como um todo, né? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui no chat, pessoal. Deixa eu ver aqui.
A Isabela mandou aqui: o Harari nos faz refletir se a revolução agrícola realmente melhorou a nossa qualidade de vida, uma vez que cuidar de trigo demandou muita energia e tarefas que a nossa espécie não estava apta a fazer. Levando aqui, falando em domesticação, foi justamente nessa época que começamos a domesticar animais. O gato mesmo está altamente relacionado ao início da agricultura. E esse é outro ponto legal mesmo da revolução agrícola ter gerado problemas físicos. Eu acho que Exatamente. esse negócio que a Isabela falou aí é legal também, que a gente mudou o nosso jeito de interagir com a natureza em vários pontos, né? Inclusive levando a essa consideração, né? Fisicamente a gente não estava preparado para ser agricultor e aparentemente não estamos preparados, né? A gente começou a ter. Ele até fala, né, dos problemas da coluna, que ele mostra o exemplo lá da pintura egípcia, o cara curvado, né, fazendo a movimentação do carro de boi. E a gente tem piorado isso cada vez mais, mas aí eu faço um outro ponto também que eu gosto de trazer, que eu gosto de falar, né, sobre esse livro. É igual eu falei da agricultura, né? Eles têm os seus pontos controversos, mudou completamente a nossa alimentação e mudou o jeito que a gente fisicamente interage com o mundo. Mas, querendo ou não, hoje a gente começa a ter certo conhecimento sobre isso, especialmente por conta desse livro, né, que é um best-seller. Muita gente tem lido. Cabe também agora fazer a meia-culpa e perceber, olha, isso tudo gerou seus problemas, mas ao mesmo tempo, se a gente se adaptar e, sei lá, procurar ter uma alimentação variada, igual o Evandro falou, procurar colocar atividades físicas variadas no nosso dia, não só esporte, nem exercício físico intenso, né, mas fazer coisas em casa, fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer, movimentações diferentes, a gente também pode, ao mesmo tempo, levar isso, diminuir o impacto disso tudo, né? Assim, cabe a gente também fazer a meia-culpa e tentar buscar a solução, mesmo que nesse ponto seja individual, né? Porque a gente procurar melhorar a nossa alimentação, a gente procurar fazer exercício. Mas já é um ponto também. A gente pode tentar não repetir o que um nômade caçador-coletor fazia, de comer tão variadamente e estar se movimentando o tempo inteiro. Mas a gente pode tentar diminuir os impactos através de atitudes individuais e aí diminui o impacto para a gente mesmo, né? Sim. Eu acho que esse ponto que você tocou, Antônio, talvez seja um gancho que a gente possa utilizar até para falar da próxima revolução, que ele fala que é a científica, né? Porque eu acho que o que você falou cai um pouco na ideia do que ele diz, porque começou essa revolução científica, começou a se tomar forma, justamente pela questão da gente ter ali um excedente alimentar que permitiu a gente ter uma diversificação de funções, a gente não precisar mais gastar tanto nosso tempo com a questão de buscar alimento. E com isso a gente conseguir se dedicar às outras coisas. E aí, uma dessas coisas que ele diz é a ciência, né, que antigamente era visto como hobby, mas aí começou a se dedicar como profissão mesmo, né. E aí, justamente, eu faço uma provocação em cima disso que você falou, Antônio. Será que ao mesmo tempo que a gente conseguiu criar esse espaço de se dedicar às outras coisas, não só ao alimento, a gente não criou, através das nossas ideias e da nossa forma de organização, que veio de reflexo ali também da Revolução Agrícola, um empecilho para a gente aproveitar esse espaço, entre aspas, e talvez ter esse retorno pro meio ambiente como um todo e melhorar essa relação, foi como uma escolha, talvez, que a gente fez de talvez ignorar essa parte meio ambiente e se dedicar ao que a gente acha que é importante como humano disruptivo aí do meio ambiente como um todo. Se alguém quiser comentar.
Eu não sei se eu Sinto-se à vontade. entendi bem. Você quis dizer disruptivo no sentido de esse mundo das ideias, né? A gente está sempre pensando no que é melhor para a gente. É isso que você quis Exa dizer? exatamente, assim, ao mesmo tempo que a gente criou um espaço para a gente poder se dedicar a outras coisas, não ser só essa busca de alimento ou essa busca de novos locais, a gente criou também outras ideias que foram preenchendo esse espaço, como várias cobranças, várias ideias, mitos e outras coisas, que fizeram a gente perder essa relação com o meio ambiente. Então, Eu vamos acho com dizer que certeza. Eu então concordo plenamente. teve o mesmo avanço que a gente teve de criar essa independência, mas a gente criou a independência não de uma forma que beneficiasse, mas uma independência de esquecer, só ver aquilo como um produto, eu acho. Eu vejo assim, né. A gente criou uma dependência seguida logo depois. A gente criou a independência e logo depois criou uma dependência dessas ideias Sim, desse mundo. isso, exatamente. E aí eu acho que cai de novo naquela questão da revolução cognitiva, né, que quando ele fala que a gente foi se unindo por criações de ideias, criando laços por questões de mitos ou outras coisas que a gente foi criando, e a partir da revolução científica a gente cria novos, né, e que fazem a gente não ter essa opção, como você fala, não tem entre aspas, né, a gente tem essa opção, não sempre, né, mas alguns têm, de se dedicar, por exemplo, a ter uma alimentação mais variada, de ter uma poder se dedicar ao seu corpo como um exercício físico ou coisa do tipo, porque a gente criou novas ideias que estão rompendo. Então é mais importante a gente lucrar, ter acúmulo de dinheiro, é mais importante a gente ter sucesso profissional, é mais importante outras coisas como um todo. Foi criado um novo mito. Pode falar. Eu não lembro se é nessa parte, mas que o Harari fala de uma atividade que foi extremamente importante para o ser humano deixar de ser, né, além da agricultura, né, mas para ele socializar melhor e, e não ter essa mentalidade tão prática, tão utilitarista, mas reforçar os vínculos humanos, que foi a fofoca. E eu lembro quando eu li isso, eu ri sozinho, assim, eu dei gargalhada sozinho nessa parte, porque assim, o Papa Francisco acho que não iria concordar muito com isso, né? Mas mas eu acho que eu não sei se eu peguei a ideia dele. Eu entendi o seguinte, que no gancho de vocês estão falando, realmente o ser humano ele antes ele pensava muito prático, o que é que eu vou comer agora, né? Onde é que eu vou dormir? Se chover, onde é que eu vou me abrigar? Né? E aí ele começou a se agregar com outros humanos e passou a se preocupar com coisas menos práticas, né? Aí, para eles, teria sido um salto cognitivo, né? E a gente reclama tanto da fofoca, né? Mas talvez ela é uma herança desses tempos, né? Quando a gente passa a não ligar mais tanto para as coisas importantes, então a gente começa a imaginar, inventar, né? Olha a nossa capacidade de criar ficções, olha a nossa capacidade de tecer relações entre as pessoas, né? Então, assim, é claro, né? Um livro de divulgação, eu achei o máximo ele colocar dessa forma, porque ficou muito lúdico, ficou muito gostoso ler dessa forma, né? Ao invés de ele falar, foi um avanço cognitivo, não, ele falou, importante para a fofoca. Mas eu achei bem legal isso, e eu também nunca tinha parado a pensar, porque a nossa visão, quando a gente pensa na história da humanidade, é essa visão utilitarista, né? Falar dos grandes avanços tecnológicos da humanidade, né? A gente não pensa essas minúcias. Exatamente. E dizer que a fofoca é o que une as pessoas, né. Querendo ou não, é uma forma de Ou união separa, muito né? sim, mas eu acho que a une mais, hein. Algumas
Mas Se for os fofoqueiros que você conhece, então você conhece excelentes fofoqueiros, porque os fofoqueiros que eu conheço separam. Eles não Eu unem. acho que As fofocas que eu ouço geralmente separam grupos, não unem grupos. Mas somos humanos, né? Fazer o quê? eu concordo com o Evandro. Eu acho que nesse ponto, esse acho que é um dos únicos pontos em que o Noah e o Noah e o Val, ele peca um pouco, porque em todos os pontos do livro eu acho que ele traz pontos positivos, pontos negativos, sobretudo. Com relação à fofoca, ele só traz como se fosse ponto positivo. E eu concordo com o Evandro que não necessariamente, ao mesmo tempo que une, né? A gente sei em quem confiar, ao mesmo tempo sabe em quem não confiar. E necessariamente você não confia na pessoa por um motivo real. Você pode desconfiar porque outra pessoa falou para você, uma pessoa que você confia mais, mas talvez aquela pessoa possa estar te enganando. Então eu acho que a fofoca ela tem esses dois pontos mesmo. Eu acho que esse é um único, assim, um dos únicos pontos ali no livro onde ele não faz esses dois contrapontos, né? Ele coloca, porque geralmente ele faz para tudo, ele em todas as partes, ele fala da revolução agrícola, ele fala o bom ou o ruim. E com relação a isso, ele não fala da parte ruim, né? Ele fala muito mais da parte boa da fofoca. E eu acho que tem a parte ruim também. sim. Eu acho que o Val é fofoqueiro e tá querendo se defender. Também acho. Quanto à revolução científica também, pessoal, acho que é legal que, obviamente, quando a gente falou da agrícola, fica claro lá os problemas, né? Como a gente esboçou, a gente não parou especificamente para falar, mas fomos falando ao longo do papo. O grande avanço começou a permitir a existir de monoculturas, existir tipos de produções que degradassem mais do que mantesse uma relação harmoniosa em si com o meio ambiente, não pela questão de produção em si, mas a forma de produção. E aí, na Revolução Científica, a gente traz também outros e outros problemas, né? Apesar de vários avanços que a gente teve, a gente tem os problemas sempre, né? Nem tudo só tem bônus como a fofoca. No caso, ao meu ver, né? Sim, também. Isabela disse aqui, a fofoca foi um ponto importante para transmitir saberes antes da escrita. Falando nisso, na escrita, né, uma coisa importante que ele fala também no livro, né, a questão da escrita como uma forma de compartilhar as informações que já não era possível só ficar, vamos dizer, no papo ou na cabeça das pessoas. Era necessário escrever, colocar aquilo num local para se passar adiante, né? E também o sistema de começar a criar coisas como cobranças e outras formas de monetárias para ficar mais fácil, né? Então daí, quando a gente fala da revolução científica, a gente pode dizer que a gente teve outros avanços, como tecnologias que permitiram a gente chegar, por exemplo, à revolução industrial, né? E a partir disso, a gente ter outros e outros problemas. Obviamente que quando a gente fala aí de questões ambientais, a gente não está falando que a revolução industrial foi o pontapé para começar problemas ambientais, muito pelo contrário. Desde lá da cognitiva, antes a gente já era um instrumento de alteração do ambiente e alteração de todos os organismos vivos ali. Mas a gente pode dizer que a partir da Revolução Industrial isso se agravou, né? Principalmente pela tecnologia que a gente expandiu. Inclusive, hoje a gente lançou uma série no canal do YouTube falando sobre tecnologias ambientais e nela eu falo um pouco sobre isso, né? O nosso papel como ser cognitivo, né? Como que a gente já começou a alterar o meio ambiente, pensar formas de contrapor isso. E justamente nesse momento, a gente tem civilizações muito, muito mais antigas que já faziam isso. Então, a gente tem lá egípcios já criando tecnologias para contrapor os próprios impactos que a gente ia
já estava originando. E foi se agravando a partir da Revolução Científica. E um outro ponto que eu acho interessante também falar é sobre o papel que ele diz quanto ao Homo Deus, né, Antônio? Se você quiser falar um pouco dessa parte também. Do Homo Deus, ele fala da evolução da tecnologia, né, da inteligência artificial, da biotecnologia, né, e que o ser humano tá para criar um novo ser humano que vai extinguir a gente, vai dominar o mundo, que vai ser imortal e tudo mais. Eu particularmente acho que aí é um pouco, ele fala que até 2100, se eu não me engano, o ser humano já vai ser imortal, né, já vai ter essa imortalidade. Eu não não concordo muito, assim, não acho que é tão simples assim para a gente ser dominado por essas tecnologias da maneira que ele põe. Pelo menos eu não li o Homo Deus ainda, né, para saber a mais a fundo o que ele fala lá. Mas o jeito que ele põe no Sapiens, eu particularmente não concordo muito. Mas ele fala mais é isso mesmo, que a inteligência artificial e a biotecnologia e a busca do ser humano pela imortalidade vai levar ao surgimento de um humano que vai se sobrepor a gente. E ele chama esse ser humano de Homo Deus. Não sei se vocês acham que isso é possível, especialmente no período de tempo que ele coloca lá, mas eu particularmente, na minha opinião, acho que é um exagero da parte dele nesse ponto. Alguém quer falar sobre isso, pessoal? A opinião de vocês? Enquanto ninguém Posso fala, falar? pode falar. Opa, boa noite. Me chamo Anderson. Eu Boa sou noite, aluno Anderson. do. Joia? Joia. Eu sou aluno de biologia e eu já cheguei a dar uma lida já nesse livro dele, o Homo Deus. Ele segue, assim, bem o que ele coloca lá, separa, assim, algumas coisas, eu não vou falar muito, senão, de repente, atrapalha alguém querer ler. E ele coloca muito a evolução humana, chegando ao patamar, ele vai comparando isso com os possíveis problemas sociais que isso pode trazer na nossa sociedade futura. Ele coloca muita questão, o que separa hoje, o que deixa as pessoas apazigua mais os ânimos entre as diferentes classes sociais, ele coloca isso no livro, sempre dizendo que isso é uma coisa imaginada, que existe hoje. É você saber que, no fundo, todos somos iguais, né? Biologicamente falando. Ficamos doentes e morremos. Aí ele imagina essas tecnologias disruptivas, que ele usa muito essa palavra, acabando com isso. De repente, você teria uma classe que não fica doente e talvez nem chegue a morrer. E aí a diferença entre classe social não seria mais ganho financeiro, acúmulo de riqueza, dinheiro, enfim. Seria a diferença, passaria a ser uma diferença biológica ou tecnológica, usar um termo assim. E aí ele aborda muitos problemas criados, que a gente deveria começar a pensar nisso antes de ter até essas tecnologias disruptivas. Ele sempre coloca nanotecnologia, engenharia genética e a própria inteligência artificial. Bom, assim, basicamente isso que eu percebi disso, e ele também discute isso muito nesse livro Sapiens, né? Que torna uma leitura bem agradável, se você pega em perspectiva do pouco tempo em que o ser humano demorou para chegar onde a gente está hoje, porque o ser humano é estranho. Nós demoramos para chegar até onde estamos e colocar em perspectiva de como a gente, para o futuro, você percebe que é um pulo. A tecnologia ela vai aumentando e melhorando rápido se comparado ao tempo que a gente deixou de ser um animalzinho com uma lancinha de madeira na mão para ser uma potência nuclear capaz de se autodestruir. Bom, é basicamente isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Show. Alguém mais? Só acrescentando, assim, eu até entendo o raciocínio dele para ele chegar nessa conclusão, porque ele está pensando de uma forma muito linear, né? O raciocínio dele é do tipo, se continuar assim, vai chegar a tal ponto. Talvez,
né? Se você for olhar, vamos olhar o ritmo das coisas, né? Só que, assim, as coisas são muito mais complexas, né? Tem uma parte que eu acho que ele se contradiz um pouco, né? E não sei se alguém que é historiador, mas eu tenho um amigo meu que é historiador, ele fala assim, Evandro, em história, esqueça o método da escola. A escola, ela conta a história da humanidade, né? E foi o que ele fez no livro também. Mas, no curso de história, a gente aprende a estudar a história. A gente aprende os elementos de história, tempo, memória, permanência, etc, etc, né? E tem um ponto que ele fala um pouco como historiador, quer dizer assim, que ele não concorda em determinismo histórico, né? Ah, as coisas deveriam ser assim, ou então as coisas aconteceram assim porque elas iriam de alguma forma chegar a esse ponto. Ele discorda disso, né? Em algum ponto do livro ele fala que não, que a história é feita de encruzilhadas, que tinha ali duas, três opções do que iria acontecer, e aí aleatoriamente, né, tomou-se um caminho e a história seguiu aquele caminho, né? E aí, quando chega no final do livro, por isso estou dizendo, ele se contradiz, porque essa perspectiva dele do Homo Deus, ele está sendo determinista. Tipo assim, é esse o futuro, né? Isso me lembra aquelas gravuras da década de 30 e 40, como que o povo imaginava que seria os anos 2000, ou então eu estou lendo 1984 do Orwell. Em 84, que eu não era nascido, ou eu acho que aquele tempo era um tempo arcaico para caralho, assim, para minha perspectiva, né, de 32 anos, mas para o Orwell 84 já seria um grande futuro, o que ele imaginava naquela sociedade. Claro, teve todo aquele drama de ser uma sociedade de ultravigilância, mas enfim, vamos deixar isso para outra discussão, né? Mas eu acho que ele comete, porque beleza, ele está levando em consideração o progresso tecnológico, se seguir, vai chegar lá. Mas muita coisa pode acontecer daqui até 2100, vamos botar assim. Quer dizer, até 2050 muita coisa pode acontecer. Então, quiçá 2100. Aí ele não está considerando ah, que, gente, o aquecimento global, escassez de recursos. E eu vou falar outra coisa, que o Sagan já alertava desde 95, e agora no Brasil, desculpem as posições, gente, mas o negacionismo científico, sabe? Mas, não, Evandro, o negacionismo está lá acontecendo com senso comum, com o povo, né, os leigos, mas os especialistas, os cientistas, eles vão continuar desenvolvendo as pesquisas deles, elas vão continuar melhorando, avançando. Ok, ok, mas isso é um ponto que talvez vai ser puxado depois, nem vou dar muito spoiler, mas quando você tem governos, grandes líderes que são negacionistas, e isso vai crescendo de uma forma assombrosa entre a população, porque no próprio livro fala que a gente tem a cola mítica, ideias unem vários grupos humanos, vários humanos, vários grupos humanos. Então, eu acho que isso que ele está pensando pode acontecer sim, mas se a gente conseguir contornar todos os problemas ambientais que a gente tem previsto para pela frente e contornar o negacionismo científico. O que eu estou falando não é uma coisa simples, tá? São dois problemões muito sérios e que a gente vai enfrentar. E por causa desses dois fatores, eu não acredito na previsão do Harari. Mas se não tivesse os dois, tudo bem. Mas como tem esses dois, eu já falo assim, Harari, vai com calma. Eu não acho que vai ser bem assim. Sim, parece um pouco, vamos dizer, inocente, não inocente, mas simplista da parte dele falar que pode acontecer isso. Eu não duvido que aconteça, mas não nessa velocidade, e não sei se vai ter outras prioridades como todos. A gente está vivendo um momento que é o exemplo do que pode acontecer nesse caminho como um todo. Ah, quem diria que ia ter uma pandemia que ia mudar todo o planeta como um todo e
trazer todas essas questões de você talvez estar pensando num avanço X e você ter que mudar todos os seus esforços para fazer o outro Y. A Teve um gente tem chinesinho lá aí. em 2007 que falou dessa pandemia. Quando? Tem um artigo científico, se eu não me engano é 2007 ou 2011, de um chinês que ele fala que se o ser humano continuasse mexendo na natureza igual estava mexendo, especialmente na China, ia Uhum. surgir um novo Covid, porque ele estava lembrando do SARS-CoV-1, né, que teve em 2003, se eu não me engano, falando que a chance de ter um novo 2005, aí ó, a Tatiane falou. O SARS-CoV 2005, né? Tá. O SARS-CoV-1 foi 2005. Mas o artigo de 2007 ou 2011, se eu não me engano, que o cara fala que ele prevê que se o ser humano continuasse fazendo o que estava fazendo, ia surgir um Covid mais pesado do que aquele, um coronavírus mais pesado que aquele, que poderia virar uma pandemia global. Então teve alguém que previu. Então. O problema é que foi um chinês que previu. Então, os Exatamente. negacionistas associaram isso a não uma previsão, mas tipo, ó, tá vendo, ó, foram eles mesmos que soltaram esse vírus no mundo. Que é o que eu tô falando, né? Isso tá ficando uma proporção que a gente não tá conseguindo mais acompanhar. O negacionismo, ele tá afetando quem tem o dinheiro das verbas de pesquisa, o dinheiro das verbas científicas, né? E as empresas também daqui a pouco não vão mais querer patrocinar, né, onde não é tanto o Estado que investe, né? Então, estou falando, isso é meu medo, né? Você está pensando em Homo Deus, mas você não sabe nem se você vai ter ciência básica na graduação. Quanto mais a ciência avançada, né, a Van Premier, assim. Então, eu realmente, eu confesso que sou um pouco pessimista, sim, mas por causa disso. Eu acho que primeiro tem que vencer o negacionismo científico e, a gente viu que a pandemia também avançou muito por causa do negacionismo, né? E não ser tão determinista como ele mesmo ataca no próprio livro. Sim. Ou se a gente. Ou a gente também pode ser a velha história de usar do negacionismo a seu favor para acumular poder, né? Mas fazer o uso da ciência em seu pró também. Você nega, mas indiretamente está usando a ciência para se manter forte, para se manter em prol. Então, para os outros você condena, mas para o seu bem específico beneficia. Isso me faz lembrar lembra isso, né, que ele fala, roteiro de série, né, de série científica nessas linhas, né, de segregação e dessa criação de novos humanos como um todo. E eu acho também que um problema que cai nisso que o Antônio e o Evandro falaram, né, do cientista, cai de novo na hierarquização, né, na divisão do que nós somos e quem tem poder e quem deve ser ouvido ou não, a questão financeira, monetária, a Tatiana comentou aqui também sobre isso. E tudo isso complica, né? É o que a gente previa, né? A gente chegou lá começou 2020 sem pandemia, né? Sem pandemia entre aspas, né? Sem pandemia para nós aqui em específico, depois agravou. E aí a gente foi vendo, e agora no meio do ano a gente tinha previsão de 2021 tá ok, agora é 2000 e sei lá quando as coisas estarem um pouco melhores, né? E eu também confesso que, como o Evandro, eu não tenho uma visão tão otimista, assim, de ter avanços, de a gente alcançar coisas como essa, né? Apesar de existirem pessoas falando já também em ocupar outros planetas, tentando, né? Fazendo coisas espaciais, viagens espaciais, como Elon Musk da vida, né? E esqueci o nome do outro que fez também, mas teve um outro que fez recentemente. Bezos. É isso. Bizarro, mas... pessoal, eu queria saber se mais alguém quer colocar mais algum ponto para a gente discutir antes de finalizarmos.
eu estava pensando assim, voltando ali naquele assunto, vamos imaginar que essa evolução que ele fala, a evolução não natural que o ser humano vai proporcionar, se isso não acontecer assim, não vai acontecer de forma linear, igual vocês estão falando, mas em alguns pontos, algumas culturas, como foi no passado, algumas culturas vão desenvolvendo e imagina a diferença que a gente teria entre, vamos lá, um país desenvolvido e um país não desenvolvido. Hoje já é meio gritante. Vamos pensar isso no futuro, se aqueles que conseguirem manter essa linha científica e se desenvolver nesse ponto. Tipo, vamos pensar numa China da vida. Países democráticos oscila o poder, né? Pensar aqui no Brasil, os Estados Unidos, troca o presidente, muda a política econômica, a política de saúde, muda tudo, dependendo de quem for eleito. E em países onde não há essa alternância, que é um partido único, e esse partido único ali, vamos pensar na China, estabelece essas metas tecnológicas e vai investir todo o seu poder para isso. E vamos lá, vamos pensar numa coisa bem, bem louca, que eles consigam isso e o resto do mundo não. Como o mundo ficaria no futuro, não tão longe, pensando dessa forma? Sim. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar, né, é a nossa capacidade de fazer também atrocidades, né? Se a gente for pensar como é destacado, né, os grandes avanços que a gente teve em pouco tempo, mas a gente também teve questões bizonhas na nossa história, né? Escravidão, nazismo, entre outras coisas, mostrando essa capacidade de segregação. Então, se isso acontecer, por exemplo, por nação, não seria novidade a gente rever e refazer coisas desse tipo na nossa história, infelizmente. Mas eu acredito que seja difícil, não seja tão fácil acontecer também. A questão, a gente tem tem os problemas para superar, tem as questões políticas, governamentais, interesse econômico, recursos, é um N fatores aí envolvidos, né? Quem quiser mais algum comentário, pessoal, antes de fecharmos? Pelo jeito, estão acanhados. Pessoal, antes da gente fechar, então, eu queria saber se alguém tem alguma sugestão para o nosso próximo encontro. Lembrando que esse próximo encontro será daqui uns 2 meses. A gente está em setembro, outubro, novembro, então, mais ou menos em novembro, para a gente ter esse tempo para ler o próximo livro e se preparando. Alguém gostaria de sugerir alguma coisa, alguma leitura? Lembrando que não necessariamente precisa ser um livro da área ambiental, assim como esse, por exemplo, não é um livro de meio ambiente específico, mas se tiverem alguma sugestão é super bem-vinda. O 1984 é um livro bem interessante. Eu não li ainda, mas falam que é bem interessante. É muito bom. O Orwell, eu já tinha lido A Revolução dos Bichos, eu conhecia a escrita dele, aí agora eu tô lendo 84 e, assim, é uma leitura fácil, gostosa, fluida. Então, além do livro ser bom, ele também era um bom escritor e você consegue ler bem, assim, sem muita dificuldade. O Revolução dos Bichos é um livro sensacional que se bobear, você senta e lê de uma vez. De tão bom que é. O 1984 eu não li ainda. Se vocês quiserem pegar esse, eu topo, porque eu não li. O Revolução dos Bichos eu já li. Também acho, é livro de um dia. Você deita na rede e lê ele direto, facinho, ele é tranquilo. Também toparia falar sobre ele. Mas eu preferi o 1984 porque eu não li. Aí, no caso, me forçaria também, né, a ler o livro que eu já estou procrastinando para ler há um tempo. A Tatiana sugeriu também Admirável Mundo Novo. Isso eu também não li ainda.
também não. Esse eu não conheço, na verdade. Esse eu tenho na minha estante. Eu também tô querendo ler ele. Eu tô igual o colega aí com 84, né? Eu tô com ele há muito tempo comprado, mas eu tô enrolando para ler. Ué, a gente pode fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Eu acho que esses dois são duas sugestões bem legais. Que tal a gente deixa eles em aberto e fecha no grupo lá depois qual vai ser. E aí a gente vota entre um dos dois, que eu acho que serão leituras boas de qualquer forma. É porque eu acho que a gente começou a ficar meio pessimista com o futuro, e aí inconscientemente deu vontade de dar uma distopia bem pessimista, sabe? É bem isso. Pessoal, eu acho então que é isso. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa antes de fecharmos, sintam-se à vontade. Eu tenho uma provocação. Eu não sei se Ótimo. é todo mundo aqui é da área ambiental, pelo que eu percebi. Eu não sei se todo mundo é biólogo ou estudante de biologia. Acho que eu estou falando para um público de Eu acho biólogos, né? Aliás, que amanhã é nosso dia, gente. Amanhã é dia do biólogo. Eu nem estava lembrando. Não sei se vocês estão verdade, lembrando, mas né? O CR Bill mandou um e-mail para mim hoje me lembrando. Agora eu estou me tocando. Não, é que eu queria falar o seguinte. No início do livro, eu pensei em jogar essa questão, mas enfim. No início do livro, ele se preocupa em definir o campo do assunto dele. Ah, o que é humano? O que é o sapiens? Né? Porque ele determina que tudo que for hominídeo ele vai chamar de humano, enfim, né? Só para ele poder se situar e situar o leitor. Só que tem um momento que ele vai falar assim: o que é humano? O que é espécie? Vamos falar da espécie humana. Mas o que é espécie? Aí ele usa o conceito o conceito de Mair, né? O conceito biológico. Eu já cacei uma treta muito grande num grupo do Facebook, porque eu falei assim, olha, eu acho o livro fenomenal, mas esse ponto não concordo. Não vou entrar no mérito de conceito de Mair ser o melhor, não vou definir espécie, mas eu disse o seguinte, o cara é historiador, então assim, eu reconheço o mérito dele de entrar numa seara que ele não domina. Só que esse é um assunto espinhoso para a gente que é da área, né? Eu falo assim para quem é biólogo, eu pelo menos a minha pós foi em biologia evolutiva, foi com molecular, né? Foi com espécies crípticas, então a maior dor de cabeça da minha dissertação foi quando eu cheguei nessa parte de espécie, que eu tive que ir de todos os conceitos possíveis. Então assim, como isso não é uma coisa pacificada entre a gente, eu não acho interessante que ele deveria ter tocado nesse ponto no livro de divulgação, que é destinado ao grande público, que eu acho que mais confunde do que explica. Se eu fosse um editor daquela editora, eu falaria assim: olha, corta essa parte, corta esse parágrafo. Não digo assim, ele tem que falar tal. Não, eu simplesmente falaria assim: ó, não fala. Mas assim, eu queria saber de vocês o que vocês acham, né? Eu não sei se porque o povo me criticou lá no grupo do Facebook e falou não, mas se é uma coisa que é complicada para a gente, ele pegou a explicação mais fácil, e apresentou para o grande público, não tem problema. Mas aí, o que vocês acham? Quer falar primeiro ou quer que eu fale, Antônio? Cara, eu acho que realmente é uma coisa muito difícil de falar. Definir espécie realmente é um negócio muito... O que separa, né, um do outro, tudo mais, o que é uma espécie, o que é uma variedade, o que é não sei o que lá. Mas eu acho que eu nunca tinha pensado nesse ponto, falar a verdade, cara. Agora que eu tô tentando pensar e criar um raciocínio com relação a isso. Eu acho que realmente, talvez não vale a pena você ficar colocando esse ponto nesse livro. Talvez valesse a pena tirar, realmente, porque é algo que a gente mesmo discute. Mas, ao mesmo tempo, cai num ponto que quem discute isso é só a gente. O resto do mundo meio que aceitou esse conceito raiz aí e eles reproduzem em todos os cantos. Então, acho que as pessoas já reproduzem isso. Então, talvez
caso dele especificamente, pensando no que o Evandro falou, por ser um livro onde ele traz a ciência de uma maneira mais leve para falar de tantos assuntos, né? É um livro de divulgação científica, querendo ou não, fenomenal, porque ele consegue divulgar a ciência com um linguajar tão bom. Talvez realmente nesse livro fica meio fora de contexto usar. Agora que o Evandro falou, pensando nisso, raciocinando, mas eu acho que eu vou precisar de mais alguns dias, Evandro, para conseguir pensar nisso tudo direito e conseguir te dar uma, uma ideia do que eu acho realmente, porque eu nunca tinha pensado. Agora que você falou, que você colocou uma coisinha na minha cabeça para pensar. Eu vou lembrar aqui do meu professor de evolução na faculdade, que ele falava assim: gente, não se iludam. Espécie é uma coisa que não existe. Nós criamos para poder facilitar os nossos artigos. Então, assim, eu falaria até eu daria até outra sugestão. Se ele queria realmente falar disso, porque já que ele queria pegar um conceito, ou melhor, ele queria falar para o leitor assim, ó, quando eu falar de espécie, vou falar disso aqui. Ele poderia falar o seguinte: beleza, bota lá o conceito de Mair, mas falar, olha, na biologia, os biólogos não chegaram a um consenso. Para nossa finalidade, a gente usa esse aqui, mas tenha consciência de que isso não é uma coisa sedimentar. Sabe, eu acho que faltou ele não entrar no mérito, não discutir, mas deixar isso claro, porque do jeito que ele coloca lá, ele coloca, ó, é isso, pá. E não é bem assim, é uma coisa que dá muita discussão, muito pano para manga. Eu acho que isso aí talvez entre um pouco numa coisa que eu lembro bastante que aconteceu comigo na faculdade. Lembro que quando eu fiz acho que era no ensino médio, não lembro se no fundamental falava disso, sobre monocotiledôneas e dicotiledôneas, né? E aí quando você chega na faculdade você vê que não é bem essa é a questão, né? É bem diferente. Existem monocotiledôneas e eu, eudicotiledôneas, né? É diferente. E aí você fala, ué, como assim? Então, eu acho que cai na mesma questão. Talvez seja como o Evandro falou, seja legal falar, ó, para fins didáticos a gente vai falar isso, mas não vai ser, isso não é uma coisa sedimentada real. Porque, querendo ou não, hoje a gente fala que é o que é uma espécie, amanhã a gente já está falando que é outra coisa, depois de amanhã já está falando outra, é um conceito que nunca vai, vamos dizer assim, solidificar. Talvez um dia solidifique, acho difícil, mas mesmo assim a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente cai naquele problema de trabalhar a divulgação científica e talvez ao mesmo tempo fazer que as pessoas não entendam o que é ciência, né? Que ciência não é um fato imutável, muito pelo contrário. Então, uma questão que pode evoluir, de modificar em sentidos, e por isso mesmo, talvez existam questões como essa aí que a gente está falando. Então, realmente concordo que é uma questão de ter cuidado ali com a terminologia para não gerar mais problemas do que benefícios na divulgação científica. Deixa eu só ver o que vocês mandaram aqui no chat. Eu concordo com você, por mais que seja básico, é muito mais difícil desaprender do que aprender, e a seara dele é a humana. Sim, super concordo, poderia ter apontado isso, não é uma definição. Isso. Só uma coisa também que eu acho que é interessante talvez também falar, que o Antônio apontou, né, que às vezes só a gente discute isso, né, fica meio no nosso clubinho aqui. E aí eu acho que linka um pouco o que o Evandro falou do professor dele também, que é uma questão que a gente meio que criou para a gente tentar se organizar e isso no fundo não existe. Então, é meio aquelas questões que a gente vai ficar debatendo, debatendo, debatendo e nunca vai chegar de fato a um local, né? Alguma coisa. E aí vem a grande questão, né? Até que ponto isso também é importante, né? Até que ponto isso é um fator crucial para a gente determinar certas coisas.
Vamos dizer um exemplo prático disso. Pega um relatório de consultoria ambiental, você vê, dependendo do que você está, organismo que você está verificando, analisando, nenhum ali está num nível de espécie mesmo. A maioria fica gênero, tipo, espécie tipo, coisas do gênero. Daí até que ponto isso é uma coisa que as pessoas realmente têm que se atentar ou não, né? Então, é um questionamento também. Eu estava pensando aqui, quando a gente faz biologia da conservação, eu tive uma disciplina específica disso na faculdade, é um conceito cristalizado na conservação de que a gente conserva espécies. E o que é espécie? Né? Aí, beleza, aí volta para o mesmo redemoinho de ideias. Eu acho que a questão é muito complicada, porque, bom, eu estou mais chegado no conceito filogenético evolutivo, né? É mais um contínuo, e você tem alguém que é mais relacionado a outro, né? E aí você tem as variedades que vão se separando, enfim, aquela ideia contínua que até na origem das espécies, Darwin já pensava assim, mesmo sem saber genética. Então, eu acho mais interessante não querer conservar muito a espécie tipológica. Mas tem que ser assim, nos trabalhos você tem que identificar e colocar lá, né? O meu orientador era sistemata, ele odiava o SP, mas ok, a gente entende os etimólogos, realmente é difícil. Mas a maior preocupação, acho, é com ainda mais que agora temos elementos para isso, mas é com a genética da conservação. Né? Porque mais importante do que você ter uma espécie preservada, é interessante que você preserve a diversidade genética dela. Né? Porque, beleza, você tem uma espécie conservada, mas você provocou ali um gargalo de garrafa e vários alelos foram extintos. A espécie não foi extinta, a espécie tipológica, mas você reduziu a diversidade genética e aí você pode levar essa espécie tipológica, né, esse grupo genético que conseguiu sobreviver, não vai ser tão diverso geneticamente, e aí vai estar mais suscetível a alguma variação ambiental, né, alguma praga, enfim. Então, eu acho que como a gente já avançou muito nesses últimos 100, 150 anos, nós biólogos, né, e os que trabalham com conservação, eu acho que tem que avançar um pouco mais esse entendimento, né, para não ficar fechado no preservar espécie, preservar tipos morfológicos, mas preservar o que está além disso. Aliás, quando a gente fala de biodiversidade, a gente não está falando só do patrimônio index, né, mas do patrimônio genético também. Né? Isso é uma Sim, coisa que a gente não dá muita. Entende? Eu acho que é porque a gente ainda é muito preso na conservação clássica. A gente tem que sim, avançar um pouco mais essa compreensão. E que é importante, ainda mais no cenário de mudanças climáticas. sim. Talvez eu veja também que acho que existe também essa ruptura, talvez, ainda. Parece que quando a gente fala de genética e conservação, elas não podem sobrepor. Eu vejo assim. Uhum. Algumas pessoas ainda têm essa cabeça, vamos dizer, um pouco fechada de não se atentar a isso também. E aí eu acho que também um problema que a gente tem frente também é a concepção disso frente ao poder público, né? Também. Tipo, o poder público, assim, raramente você vê alguém dando essa importância do aspecto genético na conservação também. É quase raro. Assim, sempre, porque a genética ela interessa mais para fins médicos de melhoramento. Os fins de conservação realmente são muito subestimados, mas por Fala aí. motivos muito óbvios, né? Como você falou. O que interessa para o mercado? Assim, os fins médicos eu nem cito muito porque, pô, é uma finalidade muito nobre, né? Claro, mas investe muito em genética, principalmente quem é da zootecnia ou da agronomia, para melhoramento. Eu quero uma vaca que dê mais leite, eu quero um boi que crie mais massa muscular, quero uma galinha que bote mais ovos, né? Que aí, voltando ao arari,
lá no início, na domesticação das culturas, né, o ser humano pensou no aumento da produção, né? E agora a gente está com esse mesmo objetivo, é a mesma mentalidade, só que utilizando os novos instrumentos, que é a genética. Aí é como eu estou falando, os governos, a iniciativa privada, ninguém quer saber de conservação. O povo só quer saber de produção, de melhoramento. Você vê que os grandes programas de genética, a maioria dos projetos de pesquisa deles são voltados ao melhoramento, ou a doenças de fundo genético. Sim, infelizmente. Pessoal, alguém mais queria colocar alguma coisa? Em cima, talvez, do que a gente falou agora, desse conceito um tanto quanto controverso que a gente tem quanto a espécies, né? Papo de biólogo. Amanhã é nosso dia, gente. Pô, a gente pode. Bem isso. Pessoal, antes de finalizar, então, eu só quero agradecer vocês por estarem aqui. Muito legal poder ter esse papo. Lembrar uma coisa também. Amanhã é o nosso aniversário do Econature também. Além, coincidentemente, né? E aí o que eu ia lembrar é que amanhã a gente vai lançar também um mini documentário, né? Um curta aí, que é sobre catadores. A gente fez aí um curta falando sobre a situação dos catadores na pandemia, especificamente com catadores ali da região da Baixada do Glicério, que fica em São Paulo, no bairro da Liberdade ali, quem conhece mais ali. Então a ideia foi ver ali como que eles lidaram com isso, como que estava sendo essa situação, e estão lidando ainda, né? Porque não melhorou muito as coisas para eles também. Então quem quiser conferir, amanhã a gente vai lançar isso às 6 horas no nosso canal do YouTube. E eu acho que é isso. Deixo meu boa noite já para vocês, agradecer. Antônio, se quiser despedir também. Sim, queria agradecer também a presença de todos. Igual o Gabriel falou, o Clube do Livro foi uma ideia minha lá atrás. O documentário de amanhã, que vai lançar, sensacional também, a gente gravou, é um curta-metragem, parceria com dois amigos legais lá de São Paulo, o Kellyson e a Fran, e idealização do Gabriel, porque aqui no Econature a gente, cada um idealiza uma coisa e a gente abraça e vai junto, né? Então, recomendo muito vocês assistirem quando sair, pessoal, de verdade. É só 16 minutinhos e meio, mais ou menos, 17 minutinhos. Vale muito a pena, ficou bem legal as entrevistas, ficou bem legal toda a montagem do curta. E agradecer a presença de todos, agradecer o papo, né, pessoal? Agradecer, tomara que a gente tenha mais clubes do livro, né? Que vocês animem, voltar aqui daqui a alguns meses para discutir algum outro livro que seja Admirável Mundo Novo, que seja 1984, que seja Revolução dos Bichos, que agora não chama mais Revolução dos Bichos, né? Chama A Fazenda dos Bichos agora. Eles trouxeram um novo nome, trouxeram um nome original agora de vez. E estava viajando, né? Fui dar aula hoje em Taubaté, voltei, peguei no ônibus, entrei aqui, fiquei conversando com vocês, adorei. Valeu muito a pena o esforço de conseguir ficar no 3G. Agradecer mesmo. E falar pro Evandro aí, ó, Evandro, aproveitando que cheguei em casa, aproveitar um dos poucos consensos que a Revolução Agrícola trouxe pra gente, né? Você acha que já não tem minha Budweiser no congelador? Ah, rapaz. Olá. Tem Brasil e Chile daqui a pouco, tá? Não tem meu Flamengo, mas tem Brasil, né? É isso, Pessoal, só a última coisa então, daí no grupo a gente decide qual vai ser o livro da próxima. Joinha? Então, boa noite a todos e bom descanso aí, brigadão.